Hoje eu vou te passar várias formas de fazer a recuperação da senha do seu Windows 7, beleza? Já fiz tutoriais fazendo técnicas isoladas, agora eu vou fazer juntar e passar todas as técnicas em um vídeo só, tá? Então fique, assista que você vai gostar desse tutorial. Então vamos lá. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, Tutoriais e News. Então é isso aí. Primeiramente, quero te pedir para você assistir o vídeo do início ao fim, tá? Tem os capítulos que eu vou deixar para você pular caso você queira, caso você sabe até onde vai continuar, mas siga o tutorial para poder dar certo, porque se você pular, você não vai conseguir e vai colocar nos comentários que deu errado. Tá? E eu estou fazendo esse tutorial, todas as técnicas vão dar certo. Já foi testado e agora eu vou unir para poder facilitar a vida de vocês aí. Lógico que o vídeo pode ficar um pouco maior por causa dessa união aí das técnicas em apenas um vídeo. Já fiz, um vídeo aqui, vários, né? Já fiz esse vídeo aqui, esse, técnica 1, técnica 2, de recuperação sem programa, tá? Já fiz outros também. E tem um outro aqui que eu fiz também, que tem 97% das pessoas conseguiram e apenas 3% não conseguiram, por causa de alguns detalhezinhos pequenos. Aí eu tenho que ficar mostrando, enviando o link de outro vídeo que eu já fiz e tal. E aí eu preferi fazer uma só, caso uma pessoa não conseguir de um jeito, vai conseguir de outro jeito, tá? Então primeiramente peço para você se inscrever, deixar aquele like, só para poder ajudar aí o canal, e vamos lá pro vídeo. Caso você queira também ajudar o canal e quiser fazer parte do canal, só clicar aqui em Seja Membro, que aí não custa nada, vai ser R$ 1,99 por mês, que você não vai nem sentir aí, tá? Mas também se não puder também, e só deixar o seu like, compartilhar, se inscrever, tá ótimo também. A intenção aqui é apenas ajudar. Então o que você precisa fazer? Em um vídeo, que eu vou deixar até o iCard aqui, é só você clicar aqui em cima, caso você queira já pular e fazer só esse processo, é só você clicar no iCard e fazer, que é a alteração apertando Shift 5 vezes. Caso você queira fazer o completo, assista. Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar alguns comandos aqui, alguns aplicativos nessa tela principal, que é apertando Shift várias vezes, ou você pode alterar essa facilidade de acesso, tá? Você pode alterar ele aqui, ou você pode alterar o teclado digital, tá? Que é o teclado virtual, quer dizer. Então, tem várias formas que você pode alterar, entre outras. Então, essas três, para mim, já vai ser o principal. Lógico que eu vou escolher um para fazer a alteração, não tem como alterar os três. Então, o que você precisa fazer? Primeiramente, eu estou nessa tela aqui, o teu computador está desligado, né? Então, vamos lá, você vai colocar ele para ligar. Deixa eu colocar o meu para reiniciar. Chegando nessa tela aqui, você vai forçar o desligamento do teu computador. Aperte para desligar. Vai forçar. Vou desligar o meu. Pronto. Desliguei. Forçou o desligamento, deixa apertado até o teu computador desligar quando estiver naquela tela que eu acabei de falar. Então, forçou o desligamento, você vai apertar para ligar o seu computador. Apertei aqui o botão para poder ligar. Lógico que eu estou fazendo uma simulação na máquina virtual. No seu é a mesma coisa. É só apertar o botão Power. Foi até bom acontecer isso comigo aqui agora, porque era para aparecer a tela de inicialização de recuperação. No meu não apareceu e no seu não pode aparecer também. Então você vai fazer o quê? Iniciar normalmente e vai forçar o desligamento de novo. Então se o teu não aparecer, eu vou passar daqui a pouco como faz sem aparecer essa tela de reparação, tá? Então vamos fazer um passo de cada vez. Aí você precisa dessa tela de reparação de inicialização recomendada. Clique em cima. E aí ele vai fazer a reparação, tá? Você tem que aguardar o procedimento. Pode demorar um pouco, tá? E aí aqui você cancela, não aperte restaurar, que nós queremos recuperar, não restaurar. Lembrando, se você fazer a restauração, vai restaurar e a senha vai continuar. E aqui você vai colocar exibir detalhes do problema. Você tem que clicar nessa setinha aqui para baixo aqui. Não aperte não enviar não, beleza? Tem que aparecer essa opção para você aparecer a outra opção. Se você apertar não enviar, já era, vai ter que fazer o procedimento de novo. Arrasta lá para baixo. E aqui embaixo é onde nós vamos clicar para poder abrir a tela do bloco de notas, onde nós vamos acessar o computador. Arquivo, abrir. Aí você abre aqui, coloca aqui para todos os arquivos, tá? Que nós vamos acessar. E aí vem computador. Você vai ver aonde está o teu Windows instalado. O meu está no disco local aqui, ó, o D. Para você saber, quando você abrir, você vai ter que ver essa pasta chamada Windows. Tá? Se tiver o Windows aqui, é onde está instalado, a não ser que você tenha mais de um sistema. E aqui vamos para a tecla System32. Aperta a tecla S no seu computador, que vai para o System32. E aqui é onde nós vamos fazer a alteração. Agora eu vou dar uma pausa aqui nessa parte.
Bom, dei uma pausa agora e voltei para essa tela. Por quê? Porque agora eu vou fazer a opção para quem não conseguiu entrar na tela de recuperação. Tá? Se você não conseguiu, você precisa desses procedimentos aqui, porque você botou o teu computador para iniciar. Iniciou. Aí quando começa a fazer a inicialização, e aí você vai e força o desligamento. Depois quando liga o computador de novo e não aparece aquela tela de recuperação, aparece essa tela aqui, vamos fazer esse procedimento também, a recuperação desse jeito aqui, para quem não conseguiu, tá? Aí aparece essas opções aqui, ó. Modo de segurança com rede, última configuração válida. Então o que você deve fazer para poder recuperar? Então esse é o outro modo que eu ensinei também, tá? Para poder fazer recuperação, mas você precisa ter pelo menos uma mídia do Windows 7, tá? Você pode ter a mídia digital no CD, DVD quer dizer, ou no pendrive. Caso você não saiba como colocar um pendrive bootável, é só clicar no iCard também que eu já tenho um vídeo ensinando como faz para poder ter o pendrive bootável. Ou se você tiver a mídia, é muito mais simples. Então, como eu tenho a mídia, eu já vou dar boot por ele. Caso você não saiba também como dar boot, vou deixar na descrição também, caso não der para colocar no iCard, como dar boot no computador, tá? Só clicar no iCard também. E na descrição vai ter também. Então deixa eu configurar aqui para dar boot pelo meu computador. Aí depois de você seguir os procedimentos de como dar boot, você vai fazer o seguinte, vai iniciar o Windows, vai aparecer, pressione a tecla para iniciar. Você vai pressionar. Vai fazer esse carregamento do Windows, tá? O procedimento é a mesma coisa que o outro, só que você precisa chegar naquela tela. E para chegar naquela tela, nesse procedimento você precisa do Windows, tá? Para chegar naquela tela. Já se você conseguiu acessar aquela tela de recuperação, você não precisa da mídia. Então, esses dois procedimentos aí que você vai conseguir resolver também de uma forma ou de outra. Chegou nessa tela, bem simples também. Clique em avançar. Aqui é a parte que nós vamos fazer a recuperação. Só clicar aqui, ó, reparar o computador. Ele vai fazer procurando instalações do Windows. Tanto esse procedimento quanto o outro, na parte de recuperação, pode demorar. Então você tem que aguardar, beleza? Não sai cancelando, não, tá demorando muito. Aguarde. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Carregou essa parte aqui, nós vamos clicar aqui, ó, em carregar drives. Ok. Aí ele vai aparecer essa tela aqui, que é essa tela, a mesma tela que nós estávamos naquela vez, que é para poder acessar aqui, ó, o computador e aonde está instalado o sistema operacional. Eu clico aqui, ó, e venho aqui no Windows, mesma coisa que a outra. E aqui no Windows eu venho, aperto a tecla S de novo, que é a parte do System32, ó. Venho aqui, entro nessa tela e é aqui onde tem as coisas que nós vamos fazer a alteração também. Tá? Então tem umas pessoas também, algumas pessoas colocaram aqui que não acharam o CMD. E aqui, ó, o CMD, como eu já respondo em todos os comentários, CMD tem em todos os Windows. Todos os Windows. Por quê? É uma ferramenta fundamental do sistema. Não adianta falar que não tem. O que aconteceu, com certeza absoluta, é que você tentou fazer recuperação utilizando outro procedimento, que você fez a alteração do CMD, ou você apagou, ou você fez alteração aí sem saber e não colocou de volta. Então CMD tem. Caso você não saiba onde está, você vai ter que copiar de uma mídia, colocar para cá, ou vai ter que achar ele aqui. Vai vendo imagem por imagem que você vai ver o CMD aí, tá? CMD tem. Então vamos copiar ele para poder ter um backup de segurança. Então clico aqui em copiar. Vou arrastar aqui um pouco para o lado. Nessa área vazia, clico com o botão direito e aperto colar. Ele vai copiar, tá? Ele vai criar uma cópia do CMD. Então quais são as opções para poder fazer a alteração? Tem o SETHC, que é a opção de que apertando Shift 5 vezes que ele vai abrir o SMD. O CMD, se eu fizer a alteração. Outra opção que posso colocar. Por que eu vou colocar outra? Porque outras pessoas disseram também que não tem esse SETHC. Então, nessa parte pode realmente não ter, porque dependendo do Windows, eu não sei, tá? Se alguns Windows mais básicos não tem essa opção. Então, eu vou fazer a alteração de outro. Então, além desse, tem o OSK. OSK é o teclado virtual, onde você pode fazer a alteração também tranquilamente, onde você, quando clicar naquela facilidade de acesso e colocar teclado virtual e colocar para abrir, vai abrir o CMD. Então você pode clicar aqui com o botão, se quiser copiar, fazer uma cópia dele, clica aqui copiar, vem aqui e colar, só para poder uma cópia de segurança. Depois você vai lá e altera ele, o original. Aí você pode alterar ele aqui, ó,
clicando em renomear, escreva CMD aqui, tá? Pode alterar ele. Ou se você quiser alterar o SETCH, você pode alterar também, que apertando Shift 5 vezes vai abrir na tela inicial. E o outro que você pode fazer alteração, que vai ser o que eu vou alterar agora para mostrar para vocês, é o Ultimate. Só você apertar a tecla U e aí você procura aqui. Eu vou apertar a tecla UT rápido, que já aparece aqui, ó, Ultimate, que é aquele facilidade de acesso. Você tem essas opções para fazer a alteração. Eu escrevo nos comentários o que a pessoa pode fazer, mas nem todo mundo tem essa facilidade de como resolver esse procedimento. Então, por isso que eu estou explicando aí passo a passo, bem devagar, direto ao ponto, mas bem detalhado. Porque algumas pessoas disseram também que foi muito rápido, e aí as pessoas não conseguiram entender, sendo que é só pegar e voltar o vídeo. Mas para facilitar, vamos aí continuar fazendo bem detalhado. Esse é o Ultimate. Eu vou criar um atalho dele aqui também, ó, copiar, atalho não, uma cópia, colar. Pronto, tem uma cópia aqui para mim depois colocar ele de volta. E eu vou lá alterar ele. Aí você escolhe qual que você vai alterar, SETCH, OSK, que é o teclado virtual, e o Ultimate, que é a facilidade de acesso. Então depois de eu fizer a cópia desse Ultimate, eu vou apagar o original. E aí eu vou no meu CMD e altero colocando esse nome aqui. Pronto, eu alterei trocando para esse nome aqui. Por quê? Eu vou utilizar essa facilidade de acesso, tá? Ultimate. Se eu quisesse trocar o OSK no lugar do CMD, eu teria que vir aqui e apagar o OSK original. Depois eu iria lá no CMD e apagaria aqui, escrevia OSK. Mesma coisa se fosse o SETHC. Apagaria ali o original e escreveria no CMD SETHC. Exatamente o mesmo nome, tá? Qualquer coisinha você pode vir, deixa eu vir aqui, no próprio, clica aqui com o botão direito e bota renomear, e aqui você pode copiar, e aí você cola lá em cima lá, certinho no CMD. Você vem aqui e aí apaga e aperta colar, beleza? Então é isso aí, ó, bem detalhado do que isso, agora só apertando replay várias vezes, tá? Que aí não tem como explicar mais fácil do que isso não. Então, feito isso, pronto, já alterei o meu. Você vai escolher qual que você vai fazer a alteração. Cancela, cancela, fecha e fecha. Mesma coisa se você conseguiu fazer a alteração lá sem precisar da mídia. É só fazer a alteração, igual eu acabei de explicar tudo, e pode fechar. Fechou, vamos iniciar o Windows normalmente. Não coloca para dar boot de novo, deixa ele passar direto. Se o teu aparecer essa tela aqui, aperta iniciar normalmente. Aí chegou a tela principal, tá? Que é a tela que nós vamos fazer a alteração da senha. Então vamos lá. Se você trocou de novo aquele SETCH, aqui nessa tela principal, onde você vai digitar, você vai apertar 5 vezes a tecla Shift. Só apertando sequência direto. Se eu apertar, olha só o que acontece. Aparece isso aqui, ó. Que vai aparecer isso aqui, a tecla de aderência. Então, ao invés de abrir essa tecla de aderência, ele ia abrir o CMD na hora. Então, como eu não fiz alteração desse, não consigo. E se eu abrisse o teclado virtual, ele também ia abrir. Mas como eu alterei o Ultimate, é só eu clicar aqui, ó, que ele abre o CMD. E agora é a parte do comando mais fácil também, que eu sempre faço, que é a parte da alteração da senha. O comando mais simples. Eu passo 2 comandos, tá? Para você poder resolver. Esse mais simples, se não resolver, o outro vai te ajudar e vai resolver o teu problema. Só você digitar isso aqui, ó. Pronto, digitei isso aqui, ó. E aí aqui você vai ver os usuários que você tem aqui e qual você quer fazer a alteração da senha. Então, o meu único usuário é esse aqui, que é o Tutoriais e News. E aí eu aperto redefinir. Uma pessoa clicou aqui, eu apertei remover. E agora? Adicione um novo usuário. Simples assim também. Porque se você removeu, você precisa ter um usuário para poder iniciar o sistema operacional. Então você vai ter que adicionar um novo usuário e ainda por cima colocar a senha, tá? E aí a intenção aqui é recuperar. Então eu clico aqui e aperto redefinir senha. Aqui eu digito a senha. Vou botar 1, 2, 3 e embaixo 1, 2, 3. Pronto. E aí é só apertar OK. E pronto, a senha foi alterada com sucesso, é só pegar e botar ali. Mas vamos supor que esse comando não tem no teu Windows, deu ruim, você fez alguma alteração, aconteceu alguma coisa. Qual é a outra forma de você fazer a recuperação? Digitando esse outro comando. Principal, precisamos saber quais são os usuários que tem no seu computador para você fazer a alteração, porque você precisa digitar exatamente o nome do usuário.
Então você precisa digitar net local group administradores. Exatamente assim, net espaço local group espaço administradores. E aqui vai mostrar os usuários que você tem. Aqui, ó, tem o usuário administrador do próprio Windows que o Windows cria e tem o meu usuário que eu tenho aqui, que eu criei, que é um administrador também. Então nós precisamos alterar a senha desse meu usuário aqui, que é o TEN. Então você vai digitar net espaço user de usuário, vai dar um espaço e vai botar o nome do usuário que está exatamente igual ali, vai dar um espaço e vai digitar o asterístico. Digitou o asterístico, dá um enter e ele vai pedir para digitar a senha para o usuário. Eu vou digitar 123, 123, dou um enter, 123. Comando concluído com êxito. Quando você digita a senha para o usuário, ele fica oculto aqui, não mostra que está digitando, mas está digitando, ok? Fez isso, pode fechar aqui e é só apertar 1, 2, 3 e dar um enter que ele vai iniciar aí e vai funcionar normalmente. Pronto, funcionou. Agora deixa eu voltar para a tela principal, que é para fazer a recuperação e botar como estava normalmente. Se você vir aqui e ir lá no Windows e querer fazer a alteração que você fez, você não consegue, tá? Vai dar acesso negado. Você não consegue alterar por aqui. Você tem que estar naquela tela como se fosse o administrador, beleza? Então, fez a recuperação, tem acesso ao teu Windows. Pode fazer tranquilo que você não vai perder nada das suas fotos. Quer colocar tudo original? Põe para reiniciar. E aí vamos entrar naquela tela principal de novo. Se for com Windows, dá o boot pelo CD. Se for sem Windows, força o desligamento que vai entrar naquela tela de recuperação. Vamos lá novamente, já vou avançando aqui, tá? Que você já sabe como chega naquela tela. Aqui você pode corrigir e iniciar, tá? Que como eu forcei o desligamento, acabou acontecendo isso aqui, mas eu não vou fazer isso agora. Aperto não, e aí vamos lá, carregar drivers, ok. Computador, descolocar o C. Windows, System 32. E qual eu fiz a alteração? Eu fiz a alteração do CMD, olha só. Cadê? Aqui agora está Ultimate. Ou seja, o que eu fiz foi esse aqui. Essa foi a alteração. Beleza? Então eu venho aqui. Se o teu for OSK, você tem que ir lá no OSK. E aqui você vai apagar e vai escrever o original. CMD. Ele vai voltar a ser o CMD original. E aqui na cópia você vai clicar uma vez e vai apagar o restante de cópia. E pronto, vai ter o Ultimate original aqui normalmente. Beleza? Pronto, o CMD já está aqui. Eu posso já cancelar, fechar. Vamos reiniciar. Sim. Olha só, abriu essa tela aqui. Agora eu posso vir aqui em Ultimate, que ele abre normal. Não abre mais o CMD. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido dessa vez, tenham facilitado a vida de vocês. E qualquer dúvida e comentário, pode colocar abaixo que eu vou estar tentando te ajudar, beleza? Se puder retribuir deixando um comentário ou like e fazer parte desse canal, vai ser muito bacana aí, tá? Então é isso aí, um abraço a todos e até a próxima. Fui!